O Alexandre colocou o dedo na ferida, foi uma bomba. Desde que o Alexandre de Moraes bloqueou as contas de 8 empresários bolsonaristas, tá um desespero completo não só em Brasília, mas também em outros locais, porque os empresários não são todos de Brasília. Em Brasília, o maior desesperado é o Augusto Aras. Ok, o Alexandre começou a sofrer pressão de muitos articulistas da grande mídia que são ligados à Lava Jato. Inclusive, o antagonista passou a atacar o Alexandre de Moraes todos os dias. A revista Cruzoé, que é a revista também oficial da Lava Jato, dos mesmos donos do antagonista, fez matéria de capa para falar que o Alexandre está errado mesmo se ele estiver certo. Quer dizer, mesmo se esses empresários forem golpistas, se eles forem criminosos, se eles estiverem realmente financiando um golpe de Estado, a decisão do Alexandre de Moraes está errada. Essa é a retórica que tentam, eles distorcem tudo a Cruzoé para tentar falar que ele está errado. Mas alguns articulistas também de outros veículos da grande mídia, Estadão, Folha, Globo, também passaram a atacar o Alexandre, a fazer um cerco contra ele. Esses outros articulistas, certamente porque são ligados a gente da Lava Jato e aos empresários bilionários. Eu falei, a decisão do Alexandre foi contra empresários bilionários. Só que tem uma coisa. Desde a terça-feira passada, o número de interações de robôs na campanha do Bolsonaro diminuiu drasticamente. Mais do que isso, a campanha do Bolsonaro, veja se você percebeu, eles passaram uma semana sem conseguir emplacar uma mentira sequer. Vamos lembrar, na semana anterior, o bolsonarismo tinha conseguido emplacar entre evangélicos que o Lula ia fechar igrejas. Só o que se discutiu, todo mundo parou a campanha para falar de Deus, 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 Lula não fechará igrejas. Na semana anterior, outra com os evangélicos, eles conseguiram emplacar que a Janja era macumbeira e que ela fazia ódio ao demônio, e que o Lula era do demônio, e com alguns vídeos de montagens do Lula para parecer que ele estava falando uma coisa que ele não tinha falado. Na semana anterior, foi quando o Carlos Bolsonaro pediu licença da Câmara de Vereadores, porque a campanha dele estava levando uma surra nas redes sociais. Ele pediu licença e começou a trabalhar 24 horas por dia com o gabinete do ódio. Aí eles foram emplacando fake news uma a uma. A partir do momento em que fecha a torneira do dinheiro e os empresários bolsonaristas, não sabemos quais ou se todos eles, mas eles pararam de financiar as fake news porque não tem como com as contas deles bloqueadas, o que acontece? As fake news do bolsonarismo caíram. Essa semana agora que passou, não teve praticamente fake news do bolsonarismo. Mais do que isso, eles não emplacaram uma fake news sequer. Eles levaram uma surra em todas as redes sociais. O que significa o seguinte, o Alexandre foi direto na fonte. Ele foi direto onde se financiava o gabinete do ódio. Vai demorar, mas o bolsonarismo sempre consegue se adequar. Eu vou te mostrar uma análise de ontem. E aí você vai ver que eles começaram nesse final de semana a se readequar. Não sabemos como, mas tenha certeza. O Alexandre sabe. Antes de eu te mostrar aqui o gráfico, as análises, eu peço que você se inscreva aqui no canal, porque aqui a gente vai pra cima dessa fascistada que tá tentando destruir o Brasil de todas as maneiras. É um segundinho aqui, clica no botão inscrever e você já tá ajudando muito a oposição ao desgoverno Bolsonaro. Se você quiser ajudar mais ainda, saiba, no dia 2 de outubro, se você for de São Paulo, vote lá, deputado federal 1399 Thiago, que eu serei o terror desses malditos lá em Brasília. Meu objetivo é que quando eu chegar na Câmara dos Deputados, o Eduardo Bolsonaro saia correndo pelo outro lado. É isso que vai acontecer. Vamos falar agora do Bolsonaro, peço aí sua inscrição novamente. Eu vou te mostrar essa análise aqui, E aí, pois bem, você vê aqui um gráfico, parece que alguém jogou tinta aí na tela, né? Mas eu vou te explicar aqui, Em azul são as redes do Lula e de quem tá com o Lula. Você vê que o Janones, ele teve até um engajamento maior que o do Lula. Aqui são os do Bolsonaro, você vê que eles são menores. O número de interações é maior. Você vê aqui, eu vou ampliar, você vê aqui que na parte verde você praticamente não vê o fundo preto aqui entre eles. Já na parte azul, em alguns momentos você vê aqui, você consegue ver as ligações. Por quê? Porque robôs tendem a fazer mais conexões entre si. Então, às vezes, um robô, ele comenta em 500 posts, ele compartilha 300, 400 posts. Teve uma matéria no UOL que mostrou como, nos primeiros dias da campanha, mais de 50% das interações do Bolsonaro foram feitas por robôs. Quer dizer, 50% das interações do Bolsonaro foram feitas por robôs. Ok,
Agora, não, eles só conseguiram, e eu vou te mostrar, hoje é o único dia em que você vê esse fenômeno aqui, que tem indício de uso de robôs na campanha do Bolsonaro novamente, e mesmo assim é pequeno, porque eles não conseguiram fazer um número de interações e nem um número de usuários maiores do que o da esquerda. Você vê que tem alguns robôs, por quê? Porque você consegue, você tá vendo tem uma setinha aqui, ó, ligando vários verdinhos aqui, indo pro Lula, isso são bolsonaristas que estão atacando o Lula, isso é coisa coordenada, tá vendo? Então só agora no final de semana eles conseguiram mais ou menos coordenar. Os outros gráficos da semana mostravam o seguinte, de um lado estavam os bolsonaristas, bem murchinhos, no meio geralmente estava o Janones e aqui estava o Lula, muito maior a rede do Lula. Por que o Janones no meio? Porque o Janones estava servindo como um escudo para os ataques do bolsonarismo, ele estava atacando o Janones e não estava atacando o Lula. Exatamente outro dos indícios de que eles não estavam usando robôs. Eram humanos, por emoção, atacando o Janones. Enquanto os robôs, quando vão coordenadamente, aí eles vão no Lula. Que a eleição do Bolsonaro é contra o Lula, né? Contra um deputado federal, que é o Janones, né? Então, eles demoraram, agora eles estão pouco a pouco voltando, não sabemos como. Mas é cada vez maior o indício de que esses empresários, ou mais do que um, eles estavam realmente financiando o gabinete do ódio. O mesmo movimento foi sentido no WhatsApp e no Facebook. Uma análise da Folha mostrou até que a Michelle Bolsonaro passou a ser criticada no WhatsApp. E por que ela passou a ser criticada no WhatsApp? Bolsonarista. Uma análise feita em mais de 1.200 grupos de WhatsApp bolsonarista. 33% das menções, ou seja, 1 em cada 3 menções a Michelle Bolsonaro eram negativas. Negativas, quer dizer, eles não estão conseguindo emplacar a narrativa deles nem no bolsonarismo. Por que negativas? Porque começou a pegar mal na semana passada aquelas falas, as atitudes dela quanto à religião e quanto à intolerância religiosa. Ela colocou um vídeo foi pro Twitter dela, mas ela colocou no Instagram originalmente, em que ela promovia intolerância religiosa. Ela mostrava a Janja e aí ela dava a entender ali que a Janja ele invoca o demônio, coisas do tipo. E aí, nos dias em que os robôs bolsonaristas estavam atuando, ok, a discussão era 99% pró-Bolsonaro, pró-Michele, o Lula é do demônio e tudo mais. Quando os robôs param de atuar, o que acontece? 1/3 dos usuários estava, na verdade, condenando a atitude da Michelle, dizendo que isso é intolerância religiosa, que eu não sou evangélico, eu não sou bem-vindo aqui no bolsonarismo, muitos com esse tipo de discurso. Então, só sou bem-vindo aqui no bolsonarismo se eu for evangélico, eu não posso ser ateu, eu não posso ser outra coisa. Como assim? Pois bem, esse discurso só começou a aparecer com tanto volume porque os robôs pararam de atropelar esse discurso. O uso dos robôs não é apenas para disseminar as fake news, é também para atropelar qualquer tipo de discurso contrário. Que quando alguém vai num grupo de WhatsApp e fala alguma coisa, algum ponto que eles têm contra o Bolsonaro, concordo em 99% com o capitão, mas esse 1% aqui não. Esse discurso já é atropelado pela narrativa dos robôs. E muita gente acaba nem percebendo que é contra alguma coisa do Bolsonaro. Por quê? Porque a pessoa recebe informação daqui, de um grupo, de outro, memes diferentes sobre o mesmo assunto, não 1, nem 2, nem 3, mas centenas, aí vídeo, aí não sei o que, aí a pessoa fica com aquilo na cabeça, a pessoa é doutrinada para ter uma certa opinião. Quando os robôs param de funcionar, tem pesquisas nos Estados Unidos que mostram o seguinte: quando as pessoas param de ser inundadas com desinformação, boa parte das pessoas, aí 30, 40%, demora pouco para essas pessoas voltarem a serem influenciadas pela verdade. Eu te dou um exemplo, pesquisa com terraplanistas. Quando eles param de imergir naquele mundo naquele mundo da internet em que todo mundo acha que a Terra é plana, quando eles voltam, eles saem, eles quebram contato com aquilo, em poucos dias, muitos deles já começam a ter dúvida. Realmente, eu acho que talvez não seja plana, hein? Realmente, e geralmente dentro de algumas poucas semanas a pessoa já volta a crer na realidade, já volta a ver a realidade. Ou seja, o impacto das fake news é muito mais momentâneo. Fake news eleitorais, o impacto é mais momentâneo ainda. A pessoa está falando de uma coisa hoje de manhã, hoje à noite o tema já é outro, a pessoa já esqueceu daquilo. Então, para a pessoa mudar de opinião é muito rápido. Por isso que os robôs bolsonaristas têm que ficar em funcionamento 24 horas por dia, todos os dias, porque senão as pessoas em poucos dias elas começam a mudar de opinião. É isso que o Bolsonaro não quer. Quando eu digo as pessoas que mudam de opinião, obviamente eu não estou falando aqui para você daquele bolsominion que é raiz,
que tem arma, que fala mito, que defende o golpe de Estado, que quer matar todo mundo. Não. Estou falando daquele cara que é moderado, aquela pessoa que realmente acha que o Bolsonaro é um cara de Deus, que o Bolsonaro está sendo injustiçado, que a desgraça econômica não é culpa dele, é culpa da Rússia, da guerra, da Ucrânia, quando chove muito é culpa porque choveu muito, quando não chove é culpa da seca, se fizer sol é culpa do sol que está quente demais, se não fizer é culpa que está frio demais. Esse cidadão, ele para de ser manipulado. Então foi uma perda muito grande para o Bolsonaro nessa semana, o gabinete do ódio não está em funcionamento. Mas vamos lembrar, no passado, o gabinete do ódio já sofreu pancadas muito fortes e sempre, em questão de semanas, eles se reorganizavam e eles voltavam ao normal. Eu lembro aqui, faz o quê? 2, 3 meses também, depois de uma decisão do Alexandre, o gabinete do ódio parou completamente. Depois, 2, 3 meses não, faz mais, isso foi no final do ano passado, o tempo passa rápido, hein? Foi em novembro do ano passado, o gabinete do ódio parou por cerca de 2, 3 semanas, parou completamente. Aí depois foi quando o Alan dos Santos teve a prisão determinada. Aí depois eles se reorganizaram, aí pouco a pouco voltou, quando chegou 1 mês e meio, 2 meses depois, eles já estavam a todo vapor. Dessa vez eles precisam se reorganizar muito rápido, porque falta o quê? 34, 33 dias para a eleição, então eles precisam, custe o que custar, eles precisam se reorganizar agora. Parece que já estão mais ou menos, estão voltando ali pouco a pouco, mas conforme vai chegando o 7 de setembro, teremos mais ações aí do Alexandre. É por isso que você vê o bolsonarismo tão desesperado. Esses empresários, eles começaram a ligar para outros empresários que fizeram chegar a ministros do STF a insatisfação deles. Empresários começaram a chamar o Alexandre de lavajatista. Não porque ele gosta da Lava Jato, mas porque eles falam que o método que ele usou é o mesmo método da Lava Jato, só que uma coisa completamente diferente. A Lava Jato pegava um executivo, seja ele inocente ou não, mandava prender e depois ficava torturando. Tem mensagem do Dallagnol pros outros procuradores falando: eu vou fazer esse cara mijar sangue. Ficava torturando psicologicamente os presos, muitas vezes inocentes, para eles mudarem de advogado, pagarem uma fortuna para o advogado que era sócio da esposa do juiz, e depois disso eles delatavam outras pessoas que eram os que eram pegos no mesmo esqueminha. Ou seja, eles eram pegos para eles também terem que mudar de advogado, pagar uma fortuna também para um advogado sócio da esposa do juiz, e aí eles poderiam ser soltos. Inclusive os que eram corruptos tinham boa parte do dinheiro roubado devolvido, e os que não eram corruptos, esses se ferravam mesmo. Então a Lava Jato, ela legalizava o dinheiro dos corruptos e ferrava os que não eram corruptos. Pois bem, o Alexandre de Moraes não, ele está indo atrás e tudo indica que ele tem provas robustas contra esse pessoal. E eu vou falar, eu até gosto que esse pessoal fique pressionando o Alexandre, porque o Alexandre fica com sangue nos olhos. Na hora que ele for mostrar as provas, ele não vai apenas mostrar as provas, não. Você acha que ele vai só mostrar? Não vai. Ele vai mostrar as provas e já mandar prender um monte de gente. Você vai ver, deixa o Alexandre bravo, vai deixando o Alexandre bravo. Então vários empresários estão ligando, os ministros do STF estão dizendo a esses empresários: olha, não é bem assim. É por isso que Gilmar Mendes saiu nessa sexta-feira em defesa do Alexandre e falou: olha, tem muita incompreensão sobre isso, vocês não estão entendendo nada. O Alexandre tem aí os motivos dele para essa operação e ele está correto. E aí você vê o desespero. Olha, eu fico vendo como o Sérgio Moro, que cara capacho, o Dallagnol, o Janot, esses lavajatistas, eles voltaram a ser bolsonaristas. Você não vê esse pessoal criticando mais o Bolsonaro. Eles estão com o Bolsonaro a 100%. Até o Álvaro Dias declarou voto no Bolsonaro. Aliás, quem está no Paraná, se eu fosse do Paraná, eu mudava de estado, que a coisa tá feia lá, hein? Primeiro no Senado, Álvaro Dias, 40%. Segundo, Sérgio Moro, 30%. Quer dizer, vocês têm um cara que declarou voto no Bolsonaro e um ex-ministro do Bolsonaro que hoje não critica nada do que faz o Bolsonaro, os dois juntos com quase 75% dos votos para o Senado. Olha, é uma desgraça muito grande, Paraná. Tem que ter uma mudança muito grande lá. Eu espero que o Lula, como presidente, foque muito nesses estados que estão mais fascistas, exatamente para que eles voltem a ser progressistas, porque depois é ruim para o próprio estado, começa a eleger gente como Ratinho, aí Ratinho de novo, aí não sei o que, vai o que? O estado vai por água abaixo, vai ladeira abaixo. É isso, vamos esperar agora os próximos passos. Estamos chegando perto do 7 de setembro, tem gente financiando outdoors do Bolsonaro em várias cidades do Brasil, não sabemos quem está fazendo isso.
Outra coisa, as empresas que vendem outdoor também são cúmplices. Eu lembro, era dificílimo fechar um outdoor contra o Bolsonaro. 90% das empresas não aceitava fazer. Empresa que tinha outdoor pró-Bolsonaro, eu lembro isso em Alagoas, eu ligava para a empresa e falava, vocês têm ponto? Quanto é cada ponto? Ah, aqui, tá bom, eu vou mandar esse aqui. Eu mandava arte e eles falavam, não, a gente não faz outdoor político. Eu mandava para eles por e-mail a foto do outdoor pró-Bolsonaro deles, aí eles não respondiam mais, bloqueavam o WhatsApp. São assim, as próprias empresas são assim, viu? Para que você saiba como são difíceis as coisas. Não é que a gente não colocou mais outdoor contra o Bolsonaro porque eu não queria ou porque não tinha verba. A gente começou com os carros de som porque os carros de som era mais fácil. A gente conseguia fechar em quase 300 cidades, a gente chegou a fechar. Com outdoor era praticamente impossível, as empresas não faziam. Carro de som geralmente é uma empresa menor, a pessoa é mais humilde, geralmente a pessoa não é bolsonarista. Um ou outro era bolsonarista, aí não aceitava fazer, alguns mandavam áudio xingando quando escutavam o jingle que era contra o Bolsonaro, mas a maioria se prestava a fazer, para você ver como são as coisas. Não pense que o Alexandre não sabe quem está financiando tudo isso, viu? Ele sabe. Inclusive, eu falei aqui, repito, a estratégia do Alexandre é manter esses inquéritos até o Bolsonaro não ser mais presidente, ou seja, até que ele saia da presidência da República. A não ser que alguma coisa aconteça que mude os planos do Alexandre, pelo menos eram esses os planos. Agora seguiremos, veremos o que pode acontecer. Falou!